Ok, Jones, muito bem-vindo. Eu vou já já destacar você. Vou fazer uma pequena apresentação do Jones, meu amigo. A gente se conheceu há muito tempo atrás, muitos anos já. O Jones é doutor em música pela Unicamp e em 2020 foi bolsista da CAPES para cursar parte do doutorado dele durante um ano na cidade de Paris, na Sorbonne, Paris 4, aquela cidade está lá na Grécia, né? Né? Atualmente é professor da Escola de Música e Arte Cênica da Federal de Goiás. Em sua abordagem como instrumentista, estou lendo umas coisas que estão no site, tá? Copiei e colei. Jones explora composição e improvisação com influências de repertório da música instrumental brasileira, da música moderna e do jazz. Desculpem, já se apresentou em várias cidades do Brasil e em países como França e Estados Unidos, com destaque para o Festival de Música Brasileira de North Texas University, United States, e no Brasil, com destaque para a série instrumental Guilherme Novaes, promovida pela Sala Cecília Meirelles. Em 2015, lançou o disco Jones Correntino Quarteto Som Mestiço, o álbum que também contou com a participação do saxofonista Mauro Sinise na faixa Pioneiros, recebeu destaque entre as 30 indicações de CD independentes do ano de 2015, no gênero música instrumental. Jones, seja muito bem-vindo. Pontualmente, vou passar a palavra para você, eu vou destacar você para todos. Espera aí, eu preciso destacar você para todos. Acho, preciso ver como que eu vou fazer isso. Só um segundo. Calma aí. Remover destaque. Caramba. Vamos aí. Ah, cadê o Jones? Sumiu. Não, tá aqui. Ah, caraca, como é que eu vou fazer isso? Não está aparecendo para mim. Destacar. Ok, Jones, seja muito bem-vindo. Fala alguma coisa aí. Vamos ver teu som. Tá ouvindo? Yes! Teu piano. Dá um playzinho aí, como a gente testou. Vou botar aquele som para músicos, né, ativado. Aqui, ó. Yes. Perfeito, perfeito. Ok. A palavra é tua, vou silenciar meu microfone. Seja bem-vindo. Boa aula a todos. A posição da câmera tá boa aí para você, Turi? E pro piano? Show. Tá boa. Ótima. Tá bem. Bom, então boa noite a todos. É um grande prazer e uma grande honra para mim fazer parte desse evento do Turi, né? É, eu, inclusive, tive a oportunidade de estudar com alguns dos professores, né, que estão fazendo parte desse evento, né, como o André Marques, o Leandro Braga, né, tive a oportunidade de frequentar disciplinas, quer dizer, oficinas deles, né, em festivais. Bom, eu vou falar um pouco assim de como eu preparei esse curso hoje, né, até porque eu fiquei com uma certa dúvida assim de qual seria o nível dos alunos e qual já é o nível de prática que cada um tem, né? E eu procurei assim fazer uma demonstração de como eu iniciei essa prática do piano popular ao longo da minha formação musical, né? E através de alguns exercícios que, por mais que eu tenha já alcançado uma certa domínio de algumas coisas, eu ainda os pratico porque sempre tem alguma coisa a acrescentar ou a complexificar, né? Eu imagino assim que essa coisa do piano popular, ele para mim é sempre através de uma pesquisa constante assim, né, de elementos que você tem debaixo da mão e que ao longo do tempo eles podem se tornar cada vez mais complexos, né, do ponto de vista harmônico, do ponto de vista rítmico, né? Eu pelo menos procuro trabalhar dessa forma, né? Eu lejo algum repertório que eu esteja a fim de tocar, né, algum, sei lá, um repertório de canções e ao longo do tempo, assim, né, ao longo das várias apresentações que eu vou fazendo, eu vou tentando complexificar alguma coisa, trazendo mais elementos harmônicos, né, mais elementos rítmicos, ou às vezes outras características da extemporização, né? Estou falando essa palavra aqui até porque o Turi usou no curso dele, né? Então eu acho interessante usá-la, né? Até pela qualidade conceitual que ela tem, né?
Bom, e aí eu, nessa história de elaborar os assuntos para esse curso, eu procurei demonstrar que para vocês, irei demonstrar alguns exercícios que eu estou acostumado a fazer, inclusive com os meus alunos, né? Para que eles se desenvolvam nessa prática do piano popular com um tipo de audição e um tipo de técnica que se distancia da técnica tradicional do piano clássico, né? Eu geralmente recebo muitos alunos de piano clássico, né, querendo aprender a improvisar. Então, quando eu vejo a mão, eu já sei que tem algum gestual que vem da prática da música clássica, no sentido da construção técnica, que é muito forjada na visualidade da escritura, né? E eu consigo perceber assim como que alguns gestos ainda estão condicionados pela prática da música escrita, né? E eu acho que essa forma de procurar se distanciar pode começar a tomar uma outra forma quando a gente estuda esses fundamentos mais básicos do piano, né? Tipo escalas, a gente pode aplicar ele de forma esses fundamentos de forma improvisada, né? E de forma a conseguir o quê? Um tipo de sonoridade que é pertinente ao universo da música popular ou da música improvisada, né? Eu acredito assim que a gente precisa alcançar um tipo de sonoridade que seja ela seja pertinente ao que a gente está fazendo, né? Em termos de qualidade estética sonora, né? Então eu enviei para o Turi, né, alguns materiais que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Então isso vai ser uma parte mais inicial, né, para os alunos que estejam iniciando, e uma parte um pouco mais já avançada, né, sobre um tema do Calendário do Som, que é um livro do Hermeto Pascoal, né, acho que todos conhecem, né, um livro que ele escreveu entre 1996 e 1997, né. Eu escolhi o tema do 23 de julho, foi aleatoriamente, eu fui estudando algumas músicas do calendário, escolhendo umas, abraçando outras. Aí essa eu gostei demais, né? Eu toquei um pouco dela, gostei e coloquei essa música no meu repertório, né? E já toquei ela de diversas formas, né? Ela foi gravada no meu disco, Som Mestiço, né? Com quarteto, né? Uma formação de piano, clarinete, bateria e contrabaixo acústico, né? Aliás, contrabaixo elétrico. E hoje eu estou tocando essa música mais de piano solo, né? E eu vou mostrar para vocês qual foi a transição, né, que eu fiz para que eu tocasse de quarteto, né? Quais as escolhas que eu fiz, né? Sobretudo do ponto de vista dos acordes, né? Eu tive que dar eu escolhi um pouco as aberturas, escolhi aberturas diferentes da que o Hermeto está acostumado a fazer, né? Para quem conhece o Calendário do Som, sabe que ele cifra as aberturas, né? Ele não cifra o acorde assim, como se qualquer músico de jazz fosse ler. Ele cifra o voicing, né? A abertura pronta, né? E inclusive é muito próximo da tradução escrita isso, né? Quer dizer, você escrever na pauta dá o mesmo resultado, né? Mas aí eu fui olhando essa música, fui procurando outras aberturas, a minha forma de tocar, assim, como é que eu poderia elaborar alguma coisa de mão esquerda. E a escolha que eu quis fazer para essa música, que inclusive foi enviado em um vídeo, né, como material para esse curso de hoje, né, a escolha que eu fiz foi o seguinte, porque eu queria trazer uma apresentação dessa música que tivesse um certo movimento rítmico, né, em 3/4, muito típico do que acontece assim na música, até assim, acho que na música de tradição escrita, vamos chamar de música erudita, né? Eu estudei música erudita, eu estudei piano clássico, né? E eu queria trazer um pouco desse universo, assim, né? Mas não que eu quisesse fazer dela uma música erudita, né? Eu queria colocar um tipo de movimentação que me permitisse um preenchimento entre melodia e harmonia, né, através de 2 timbres, um timbre mais agudo na melodia e um timbre velado, né, como uma espécie de ambientação harmônica, né? Pensei de forma orquestral mesmo, né? Assim, queria armar esse arranjo de forma orquestral e de que forma eu conseguisse mostrar a melodia no quarto, no quinto e no terceiro dedo, e a mão esquerda também mostrasse elementos importantes de um certo contraponto,
né? Então tem um trabalho assim de texturas mesmo, né? Eu vou mostrar para vocês hoje como que eu elaborei esse arranjo, né? Usando elementos da música, né? E encontrando outras aberturas, né? Que fossem que me permitissem tocar essa música no piano solo, né? Então, começando aqui, eu que abro os arquivos, né, Turi? Jones, se você quiser abrir, melhor. Eles Tá têm bom. já isso disponível na Ah, plataforma, beleza. mas para eles não saírem, se você compartilhar, é melhor. Tá, O vídeo eu mando se quiser, tá bom. na hora Então que eu vou você pedir. compartilhar. Vou compartilhar agora. Tudo você tem que ativar aí o compartilhamento. Pode compartilhar. Aqui. Apareceu? Tudo ok? Apareceu. Ótimo. Então, assim, eu elaborei esse material aqui, né, para esse curso de hoje, mostrando aqui um estudo tradicional de como um aluno de piano clássico faria, né? Essa é uma escala de dó maior, assim, né? E coloquei aqui o que? Elementos que eu posso construir a partir dessas sonoridades que existem na escala de uma escala, né? Seja qualquer escala. No caso aqui eu escolhi dó maior para ilustrar didaticamente como eu estou acostumado, né, a praticar e também orientar alguns alunos, né? Então tem alguns materiais extraídos da escala, né? Esse aqui é o chamado campo harmônico maior, né? Com esses acordes em tríade, e também tem esse outro material, né? O material que é possível ser construído através das tétrades, né? Ou seja, uma sonoridade bastante característica, né, da música popular, essa coisa das tétrades, né? E aqui, vou mostrar aqui já no piano, assim, né? Então eu tenho esse material aqui, né? Que são as tetras, e o material também das tríades. Ou seja, eu preciso criar uma forma de estudo onde eu consiga colocar em movimento esse material. Então eu tenho quais elementos para trabalhar? Eu tenho o material da tríade em posição fundamental e também as suas respectivas inversões, né? No caso das tríades são 2 inversões, e no caso da tétrade são 3 inversões, né? Acho que vocês todos já devem saber isso, né? A terça no baixo, a quinta no baixo, a sétima maior no baixo por causa das tétrades, né? Bom, como eu já tenho uma prática, eu já conheço algumas tríades ou tétrades que me permitem criar esse estudo técnico e também de criação e também de reconhecimento de vocabulário, né? Geralmente eu pratico com um metrônomo, né? Vou colocar aqui o metrônomo no 120, pelo menos. Jones, deixa eu te falar uma coisa. Quando você está mostrando o PDF, você aparece pequenininho. Aham. Então, quando você não precisa, tira ele, assim você aparece grande, por favor. Tá bom, então eu só vou. Tá ilustrada essa parte, né? Então aqui eu coloquei o que? Aqui embaixo aqui eu coloquei uma proposta rítmica, eu vou usar o baião, né? Uma célula de uma colcheia pontuada no semicolcheia. Depois eu vou colocar essa outra célula aqui, ó, como uma distribuição de fundamental do acorde, uma quinta e a oitava do acorde. Então fica, a primeira proposta fica isso aqui, ó. Quando quiser, tira o PDF. Inclusive, compartilha para todo mundo. Bom, aqui então é o metrônomo, né? Eu posso fazer essa célula rítmica aqui, ó. Ficar um pouquinho mais lento. E outro exercício é o que? Eu colocar a fundamental, a tônica e a oitava, né? A reprodução da oitava, da fundamental. Então, geralmente, eu consigo
eu penso em praticar isso sempre com esse material da escala e os acordes. No caso aqui, ficaria dessa forma aqui, ó. Ó. A escala tradicional, né, em 2/8 seria... Se eu coloco acordes, a proposta que eu pedi foi o quê? Foi duas colcheias. Então eu vou tirar aqui o PDF pra gente ficar maior. Tá maior agora, Tura? Não, você não tirou. Tem que tirar o compartilhamento. Tirar o compartilhamento. Aí, então. Se eu coloco agora colcheias, né? Agora a escala de novo. Agora vou fazer aquela parte da oitava. Aumentar um pouquinho o metrônomo aqui. Então, aqui eu posso fazer o que mais? Eu posso estudar essa parte mais básica, né, da escala, que tem a sua lógica de dedilhado. Eu posso também inserir o quê? Um arpejo, os arpejos, né? Tanto o arpejo das tétrades, como o arpejo do acorde do primeiro grau, né? Vamos ver como é que ficaria isso aqui. Então, esse é um tipo de exercício que eu comecei a inserir outros elementos, mas ele vem de uma aplicação desses materiais que a gente já tem num elemento mais simples de estudo, né, do instrumento, que seria a escala. Ou seja, a gente pode extrair esses elementos de uma escala, no caso maior, reunir esses elementos numa proposta improvisada, que no caso aqui foi o que? Foi um ritmo de baião na mão esquerda, né, com uma célula que orienta um ostinato ali, né, uma pulsão rítmica. E aí a gente passa o quê? A inserir uma certa qualidade sonora no intuito de alcançar essa sonoridade que existe no baião, né, no caso no baião, porque eu propus essa coisa baião. Mas o que eu tenho feito hoje com alguns alunos é usar muito um aplicativo que se chama eBatuque. Não sei se todos conhecem, o Túlio talvez conheça já, eBatuque. Porque o eBatuque ele tem vários ritmos brasileiros e a gente pode... Só tem os ritmos, não tem harmonia. A gente pode praticar junto com os ritmos, né? Eu coloquei isso no PDF com uma certa orientação, né? Eu vou tentar fazer mais uma vez aqui... de uma forma, na forma como eu já estou mais assim, acostumado a mostrar para os alunos, né, num nível talvez mais avançado. Vou aumentar um pouquinho o metrônomo. Então eu vou usar só teclas brancas, né, e procurar manter essa pulsação que está me guiando, que é o clique aqui do metrônomo, né, e não vou parar de tocar e vou sempre procurar usar os elementos que a gente já escolheu, que são as tríades, as tétrades, essa proposta rítmica, que é uma célula de semicolcheia, colcheia pontuada semicolcheia, e as inversões dos acordes, mas ainda as escalas que precisam estar assim, né, a escala que precisa estar debaixo do dedo, e também os arpejos. Vamos lá.
assim, que geralmente eu tenho procurado assim, praticar a coisa da improvisação, né? A coisa da fluência e ritmo, e também como eu tô isso, a minha forma de entender o piano popular começou muito assim, né? De usar materiais que eu estava sendo orientado ali para os professores de piano, só que eu passei a usar isso de uma forma criativa, né? E hoje eu tenho feito isso com alguns alunos que eu tenho de piano popular, né? Geralmente, quando os alunos de piano clássico vêm para estudar piano popular, eu os oriento a usar o que eles já conhecem, de uma forma a alcançar um certo domínio criativo desses materiais, né? Não somente reproduzir o que está sendo falado, né? Mas vamos colocar isso numa proposta que você consiga brincar um pouco, né? Se soltar um pouco, né? Bom, agora eu vou falar um pouco dessa prática aqui, do arranjo que eu fiz, né, a música do Hermeto Pascoal. Eu vou abrir aqui para vocês, né, para a gente comentar, né, como é que é a escrita composicional do Hermeto, né? Bom, só para que vocês entendam assim, né, essa forma particular, né, do Hermeto cifrar. Tá aparecendo, né, Túlio? Não, e eu vou compartilhar aqui também no Eu chat. compartilho. Ok. Pronto, agora sim. Ok. Bom, então eu me deparei com essa música, né, alguns anos atrás, se não me engano foi em 2019, né, que eu estava estudando música popular e também piano popular no Conservatório de Tatuí, né, eu fiquei um ano lá, tendo algumas aulas assim, com o André Marques e fazendo algumas práticas de conjunto, né. Para quem não conhece o Conservatório de Tatuí, é uma grande escola de música, né, na época quando eu estive lá, muitos músicos assim, improvisadores passavam por Tatuí para dar curso e também para dar algumas aulas, né? E o que era mais incrível na época, pelo menos até 2009, é que os músicos que tocam com o Hermeto Pascoal, todos eles davam aula lá. Então a gente tinha muito acesso a esse material, né, que o Hermeto elaborava para a gravação dos discos, né? A gente acompanhava alguns estudos que alguns deles ficavam fazendo dentro das salas de aula para fazer as gravações, né? No caso, eu ouvi muita coisa assim do André, né, quando eles gravaram o Mundo Verde Esperança, né? Bom, e aqui vai, ó. Então o Hermeto tem essa escrita particular, né, de escrever o quê? Esse acorde aqui, por exemplo, esse Dó sustenido 4, 5, 6, menos 8, é uma particularidade da escrita dele, né? Porque ele, na realidade, ele está querendo o quê? Ele quer uma nota Dó sustenido, né, com a quarta, no caso a quarta justa, a quinta, uma sexta menor e a oitava. Ou seja, ele quer a oitava desse Dó sustenido. Isso tudo com baixa em Mi. Então a sonoridade ficaria isso aqui, né? Vou ler, a música está de frente aqui para mim, eu vou ler como está escrito até chegar a esse acorde. Ó. A música é esse aqui, ó. Agora. Né? De novo. Agora. Né? Então eu fiz Sol, Sol, Lá, Sol, Fá, Dó. E cheguei no acorde que ele escreveu de forma específica, né? Esses aqui são da nomenclatura comum, né, da música popular, porque ele não coloca menor, mas eles colocam menos, né? Isso aqui talvez uma influência da cifra americana, do real book, né, o minor, né, de menor, né? Aqui um acorde Fá sustenido menor mesmo, com a quarta, né, o 11, né? Aqui um Ré7 maior, tudo bem, tudo tranquilo até agora. Esse Fá sustenido repete e chega nesse acorde aqui. Porque na realidade esse acorde aqui, se a gente acompanha, ele, tudo bem, o Hermeto parece ter cifrado a abertura, né? Mas esse acorde nada mais é que um Fá sustenido com baixa em Mi. Né? Ele é um Fá sustenido com baixa em Mi. Ele só não está escrito, ele não está escrito Fá sustenido com baixa em Mi, mas ele
a sonoridade dele, a expressão dele na harmonia não muda se a gente coloca um Fá sustenido menor, né? Um Fá sustenido menor com baixo em Mi. Eu vou tocar uma vez para vocês até chegar aí, ó. Fá sustenido com baixo em Mi. Fá sustenido menor, né? Fá sustenido menor com baixo em Mi. De novo. Fá sustenido menor com baixo em Mi. Agora eu vou tocar o acorde do Hermeto. Fá sustenido menor, né? Com baixo. Aí se a abertura só, né? Fá sustenido menor com baixo em Mi, normal. Acorde do Hermeto. Né? Bom, isso foram coisas que eu fui construindo, né, em termos de entendimento da composição, como que ela poderia funcionar, né? Como eu poderia analisar essa música de forma a fazer, inclusive, que os outros músicos lessem, né? Porque um acorde como esse, para um guitarrista, é muito sofrido, né? Eu já toquei uma vez com um violonista e entreguei só essa parte do Hermeto. Ele falou, não, o que é isso aqui? Eu vou ficar contando aqui não. Ou seja, a melhor forma que eu encontrei foi de escrever da forma mais usual da música popular, né? Para que os guitarristas e os violonistas tentassem tocar junto, né? Pelo menos como leitura à primeira vista. Bom, então a gente vem aqui, Fá, Dó, Lá, Fá, Mi, Ré, Sol. Bom, aqui, né? Ré sustenido, aqui um Ré maior com sétima maior, um Ré com baixo em Dó sustenido, né? É um Ré com baixo em Dó sustenido, tudo bem. Aqui já aparece outro, ó, Fá sustenido 4, 5, 6, menos e 8. Ele quer um Fá sustenido, a quinta, a quarta, a quinta, a sexta menor e a oitava, né? Então fica Fá, 4 seria isso aqui, né? Com baixo em Lá. Na realidade, isso que na realidade, é um Si menor, que ele já está aqui, com baixo em Lá. Né? Ele está só caindo Lá. Né? Então ele faz isso. O Si menor normal seria esse, né? Si menor 4, 7, 9. Né? Se fosse mais o acorde do Hermeto, ficaria... Né? Tom Si menor, acorde do Hermeto, que é esse Fá sustenido 4, 6 menos. Agora eu vou colocar o mesmo shape aqui do Si menor que eu estou fazendo, vou colocar abaixo em Lá. Agora o do Hermeto. Ou seja, ele está cifrando o quê? Uma abertura que para ele é atraente, né? Quer dizer, a abertura, quando eu falo, eu estou falando de como ele gostaria que os acordes estivessem, como as notas do acorde estivessem dispostas em ordem, né? Isso que eu estou falando de abertura aqui, né? Ou voice, né? Vocês que estão trabalhando com Turi já devem saber disso. Aparece outro, né? Lá 4, 5, 6, 8, baixo em Dó, né? Todos esses cálculos, né? E aqui, ó, Lá bemol 4, 5, 6, 8, baixo em Si. Nesse lugar aqui, quando eu estava fazendo um arranjo para piano solo, eu reharmonizei, né? Eu reharmonizei isso aqui. Eu vou tocar até aqui para vocês com esses acordes do Hermeto, tá? Até chegar nesse Sol sustenido aqui, ó. Sol, Sol, Lá, Sol, Fá, Dó, Fá, Lá, Dó, Lá, Fá, Mi, Ré, Sol. Vou chegar até aí, ó. Acorde do Hermeto. Faz Sol, Sol. Esse Lá, Lá 4, 5, 6, 8. Aqui, ó, com baixo em Dó fica esse, né?
Aí o Lá bemol 4, 5, 6, 8 fica esse. Então de novo até aí. Agora, né? Nesse lugar eu harmonizei. Eu usei o quê? Eu usei aqui nesse Sol sustenido um Sol sustenido frígio, né? Ou Sol Sus7 bemol 9, né? Eu preferi usar esse acorde no meu arranjo, tanto para quarteto e quanto para piano solo. Eu vou pegar uma parte aqui do quarteto, né? Aqui, ó. Bem aqui, ó, nessa parte eu usei o que? Um Sol sustenido 7, Sus bemol 9, né? Então é aquela sonoridade do frígio, né? Que seria essa sonoridade aqui, ó. Né? Então eu vou tocar até aí com essa sonoridade do frígio que eu harmonizei. Então como é que vai ficar, ó? Frígio. Outra harmonização que eu procurei fazer foi aqui, ó. Nesse Sol 7+, que é um Sol com sétima maior, e esse Sol sustenido menor com quinta diminuta. Sol sustenido menor, quinta diminuta, né? Eu procurei fazer uma preparação aqui, ó. Uma preparação... no caso seria uma preparação dominante, né? Para resolver aqui num Si menor, também harmonizado. Eu vim aqui para esse Ré com uma harmonização em Si menor. Então eu fiz o seguinte, eu fiz aqui eu usei que acorde? Um acorde, inclusive, é do Hermeto, né? É um acorde assim, ele colocaria aqui Mi menor com baixo em Fá sustenido. Seria essa sonoridade aqui, ó. Mi menor com baixo em Fá sustenido. Deixa eu parar de compartilhar. Mi menor com baixo em Fá sustenido. Seria isso aqui, ó. Né? Porque ele faria isso, porque ele vai, nesse momento da música é como se houvesse uma suspensão, né? No caso, a frase termina naquele Sol frígio, Sol sustenido frígio, aí tem uma preparação para um Si menor, né? Eu ouvi dessa forma, então ficaria assim, ó. Ao frígio. Agora, uma outra frase, fazendo Mi menor com baixo Fá sustenido. Preparação. E fui pro caso Si menor. Então, no caso aqui, ó, compartilhando novamente. Então, aqui, ó, aqui o Sol sustenido seria o frígio, né? Agora, aqui, ó, eu harmonizei com Mi menor com baixo em Fá sustenido, que seria o início de uma outra frase, né? Si, do, ré, e cheguei aqui cheguei nesse Ré aqui com um acorde em Si menor normal, né? Si menor com sétima, 4 e nona, né? Vou tocar até aí novamente. Ou frígio, terminei a frase. Suspensão, suspensão. Agora eu vou abrir uma nova frase. Cheguei até o Si menor. E aí, mais outras escolhas que fizeram parte do arranjo, né? Então aqui já foi uma outra frase da música, né? Si, do, ré, sol, do. Aqui outra vez, o Hermeto coloca mais coisas, um monte de coisa, aqui 2 acordes, né? Eu procurei fazer desse lugar aqui uma preparação para um Fá sustenido. Então, o que eu usei? Um Dó sustenido, né? Um Dó sustenido 7, bemol 9. Não coloquei esse Si menor aqui, 6, né? Com baixo em Dó sustenido. Eu resumi, né? Coloquei o quê? Eu coloquei um Dó sustenido 7, para chegar até o Dó sustenido. Si, do, ré, sol, do. Então, vou pegar da segunda frase, ó. Paramos no frígio. Segunda frase. Ó. Dominante. Resolvi em Fá sustenido. Agora, olha o Ré com sétima maior, mantive.
Mantive também aqui o Sol com sétima maior. E aqui eu coloquei só o dominante, aqui ó, Ré, Si, Sol, Lá. No caso aqui seria um Sol, o Dó sustenido com baixo, aliás, só o Dó sustenido dominante, não coloquei o 2,5 aqui, né? Sol sustenido menor com quinta, bemol 5, não, coloquei só o dominante para ir para esse Fá sustenido com baixo em Mi, né? Então vou pegar novamente aqui, ó, aqui da preparação que eu falei, Mi menor com baixo em Fá sustenido, então fica Si menor, dominante, Dó sustenido, tô no Fá sustenido aqui, ó. Vou fazer agora o Ré, Sol, agora só a preparação. Olha que bonito, né? Novamente aquela preparação, ó. Essa preparação aqui, ó, Si, Dó, Ré, ele repete essa ideia, né? Si, Dó, Ré, né? Ou seja, ele repete essa preparação e ele usa o acorde que eu falei lá em cima, que é o quê? Ó? Ele coloca aqui, ó, Mi menor com baixo em Fá sustenido. Foi esse acorde que eu usei aqui em cima, ó, né? A gente parou no frígio aqui, né? No Sol sustenido, e aqui eu fiz uma preparação Mi menor com baixo em Fá sustenido. Aqui ele usa esse acorde, né? Então, ó, Si, Dó, Ré, e chegamos aqui no Si menor de novo, né? Mais uma vez, aqui vamos parar, vamos até o... vamos pegar daqui, ó. Vamos pegar aqui do frígio aqui, ó, Sol sustenido, ó. Sol sustenido. Preparação Mi menor, baixo e Fá sustenido. Si menor, tá harmonizado. Fá sustenido menor. Ré 7+, Sol. Agora o dominante de Fá sustenido, que é o Dó sustenido, bemol 9. Preparação de novo. Estamos aqui então nesse Ré agudo. E vamos para aqui, ó. Si, Mi, Si, Dó, né? Então aqui, ó. Aqui novamente eu não usei o acorde meio diminuto, no caso seria só o sustenido menor quinta diminuto. Usei só o dominante para resolver aqui em Fá sustenido menor, né? Então ali aqui, ó, Si, Mi, Si, Dó. Aqui, ó, aquele acorde aqui, esse acorde aqui novamente que apareceu lá em cima, eu tô pensando nele como? Pensando nele como Fá sustenido menor, 7/11 baixo em Mi. Não tô pensando nessa cifra aqui, ó, né? Eu não tô pensando na abertura. Então tô lendo como se fosse uma cifra do Real Book, né? Vamos lá de novo, então ali, ó, Si, Dó, Ré. Aqui, estamos aqui, ó, no Si, Mi, Si, Dó. Fá sustenido menor, Fá sustenido menor com baixo em Mi. Aqui no caso é um Ré com baixo em Dó, normal, uma cifra conhecida, né? Ré com baixo em Dó. Opa, Dó sustenido, baixo em Si, baixo em Si. Agora aqui, ó, lemos até aqui, ó, ele resolve a música aqui, ó, nesse Fá sustenido. Fá, Lá, Sol, Fá, Fá, Dó, Fá, Fá. Resolve nesse Fá sustenido aqui, ó, com aquele acorde que ele gosta, né, 4, 5, 8, essa abertura aqui, ó. Esse acorde é muito interessante, né? Ele soa realmente com um tempero especial. 4, Dó sustenido 4, 5, 8, né? E esse Lá 6, 7+, ou seja, ele está cifrando em forma de fração. Ele quer uma abertura oitavada, assim, né? Oitavada 4, 5, 8 na mão direita. E na mão esquerda ele quer um Lá sexta maior, sétima maior. Então fica assim, ó. Mas isso aí pode ser escrito como o quê? Pode ser entendido como um Lá 6, 7+, só, né? Lá 6, 7+, ou Lá sétima maior, ou Lá 6, né? Só que a abertura que dá um sabor, né?
vai pro Sol, né? E volta pro... Bom, então essa foi a forma como eu fui lendo essa música e escolhendo os elementos que fariam parte do meu arranjo, né? Falei para vocês que eu fui resumindo, escolhendo onde é que eu gostaria de repousar algumas frases, né? Suspender a frase. Eu acho essa música, do ponto de vista hermetiano, uma coisa muito diferente, né? Muitas vezes ela me soava assim um Lied do Schumann, sabe? Assim, nossa, parece parece aquelas músicas da ECM, né? Daqueles pianistas da ECM, assim. Falei, nossa, mas não parece Hermeto? Não sei se vocês conhecem esse selo europeu de música experimental, jazz europeu, né? ECM, Edition Contemporary Music, né? São músicos que pensam a música assim com um certo acabamento formal das melodias e da forma musical. E também, muitas vezes, as composições têm tríades, né? Nem sempre são tétrades. Né? Às vezes o cara está compondo ali jazz e usando tríade. Né? Que coisa interessante, né? Assim, e soa tão moderno. Né? E eu li essa música com esse tipo de imaginação. Eu falei, nossa, mas soa muito aquelas coisas da SCM, dependendo da forma como você toca essa música, ela fica muito parecida, assim, né? com aquela ambientação, né? Com aquela... Eu acho bastante elegante, assim, né? A forma como os pianistas tocam, né? Os pianistas da SM, enfim. Então eu vou mostrar para vocês aqui outra escolha composicional que para mim foi importante, né? É o seguinte, é uma música que está escrita em 3/4, né? Tem uma repetição de Sol sustenido, Sol, Sol, Lá, Sol, Fá, Dó. Eu não procurei articular dessa forma. Sol, Sol, Lá, Sol, Fá, Dó. Fá, Lá, Dó, Lá, Fá, Mi, Ré, Sol. Novamente, como eu imaginei muito essa coisa da textura, SM, me parecia uma coisa Schumann também, né? Aquelas coisas de música de câmara, né? Que o piano fica fazendo uns movimentos assim, e os violinos tocam a melodia, né? Eu queria fazer uma coisa mais ou menos assim com essa melodia, né? E aí eu fui colocando eu tirei uma nota, né? Tirei essa nota aqui, por exemplo, o Sol sustenido da primeira, né? Eu já vou colocar a edição do arranjo aqui para vocês darem uma olhada e depois eu tocar para vocês, tá? Bom, então a edição do arranjo ficou assim, né? Para vocês verem, eu mantenho essa nota em forma de nota cantabile, né? Uma nota da melodia Sol, Lá, Sol, Fá, Dó. Ou seja, também criei eu criei eu fiz uma alteração rítmica. Não mantive esse ternário padrão. Tá, 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 tá. Eu fiz Sol, Lá, Sol, Fá, Dó, né? Uma coisa assim. Ou seja, a primeira frase, Sol, Lá, Sol, Fá, Dó, Fá, Lá, Dó, Lá, Fá, Mi, Ré, Sol. Aqui tem o quê? Tem a nossa suspensão que a gente combinou que seria Sol sustenido 7 bemol 9, né? O nosso frígio lá. Então aqui na minha mão esquerda eu falei para vocês que eu gostaria de ter o quê? Uma ambientação muito parecida com o que acontece naqueles discos da SM, né? Essa coisa do Schumann que eu falei para vocês, que também me remetia muito àquelas ambientações harmônicas que acontecem em música, principalmente em música de câmara, né? Então eu vou tocar para vocês aqui como que eu elaborei a chamada extemporização, né? Estou aqui pegando um tema da aula do Turi. Pegando um tema da aula do Turi. Como que eu elaborei isso aí? Como é que eu fui... qual foi o primeiro passo, né, inicial para eu chegar ou seja, a tomar essa iniciativa de criar uma textura que estava me remetendo a esses compositores que eu acabei de falar para vocês. Eu estava praticando alguns acordes da música dessa forma assim, ó. Eu queria fazer dessa forma. Fiquei praticando a extemporização assim, ó. Comecei a praticar assim, ver como é que soaria. Então, de novo, ó.
como se eu estivesse o quê? Arpejando os acordes da música, ó. Eu faço um Fá sustenido. Deixa eu tirar o compartilhamento para vocês verem melhor, ó. Então eu usei alguns acordes da música, no caso foi o Fá sustenido, né? O Ré maior com sétima maior, que é um acorde da música, né? Aqui eu coloquei um Dó sustenido menor para caber dentro daquela lógica do baixo, né? Que o baixo vai descendo, né? Então ficou assim, ó. Bom, isso foi o que ficou gravado, por exemplo, no meu disco de quarteto, né? Essa extemporização ficou gravada porque eu achei uma forma interessante de ilustrar essa música, né? Essa música, a primeira gravação dessa música está no meu disco, né? Do Jones Correntino Quarteto, né? Ela é uma música inédita, né? E que inclusive a formação eu escolhi muito também influenciado pelos esses discos, né? Que eu falei para você da SM, né? Eu coloquei um clarinete, né? Um clarinete, né? Que inclusive eu acho que eu tinha ouvido também um pianista lá é um pianista europeu, não sei se o Turi conhece, é Wolfer Broderot, que chama, bem ele hã? Sobrenome francês e nome não, mãe. Não, né? Eu vi isso aí, eu vi que o quarteto dele tava com clarinete, né? E, nossa, eu vou colocar um clarinete também, acho que vai dar certo naquela música, né? E foi isso que aconteceu. Então, eu coloquei essa coisa da extemporização aqui, né, no início. E aí, o que acontece? Na parte de quarteto, o que acontece? Na parte de quarteto, o clarinete faz a melodia, né? Cadê a parte aqui? Na parte na música de quarteto, né, quando eu toco com quarteto, o clarinete faz a melodia. Então eu cifrei dessa forma aqui, né, a forma resumida. Aqui tá escrito flauta, né, porque eu tô vendo aqui a parte em dó, né, que é pra mim, mas eu não tô a parte do clarinete vai ser em si bemol, né? Se vocês conhecem instrumentação, a gente sabe que clarinete a gente escreve um tom acima, né, porque eles são afinados em si bemol. Então essa parte aqui, ó, Fá sustenido, Ré 7+, Dó sustenido menor 7, Dó 7 maior, baixo, quer dizer, Dó 7 maior com nona bemol, esse acorde aqui. Ele tem nona bemol, esse acorde. Então ele ficou assim, ó. É um acorde até um pouco hermetiano, mas tem 11 também, Então ficou assim, ó. Deixa eu abrir para vocês aqui. Aqui, ó. Ou seja, essa extemporização, ela está com uma lógica do ternário. Eu tô pensando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, como tá na música, né? O compasso ternário. Só que ela tá um parabababá, de novo, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, de novo. Bom, isso aí. Né? Agora vou voltar novamente na parte lá do piano solo, que pra gente comentar aqui rapidíssimo, não, acho que tem tempo ainda, né, pra falar coisas mais da estrutura do arranjo, né? Tranquilo. Tranquilo, né, Tura? Então aqui, ó, eu queria mostrar nessa música o quê? Né? Isso que eu tinha falado pra vocês ali no início, né? Essa coisa da ambientação harmônica, né? Esses músicos da SM que estavam me influenciando na época que eu estava lendo essa música. Eu estava escutando muito esses discos da SM, né? Eu tinha, eu estava recém saído do curso superior de piano, né? Tinha tocado esses compositores todos, né?
E aí acaba que isso acabou influenciando na forma como eu li a música, né? Então essa coisa da mão esquerda aqui, eu queria que essa música tivesse uma movimentação, né? E uma espécie de preenchimento que é típico do piano solo, né? Quer dizer, o piano solo ele tem o quê? Né? Esse piano sobretudo esse piano esse piano que faz parte desse repertório, né, desses compositores que eu falei para vocês, né, Schumann, Brahms, assim, né, tem o que? Tem uma melodia que precisa ser evidenciada geralmente pelo quarto e quinto dedo, né, e esses preenchimentos harmônicos aqui, que fazem parte de uma concepção orquestral do piano, né. Então, como que eu procurei ilustrar isso? Eu precisava de fazer um acorde de Fá sustenido menor, dentro de um compasso 3x4, e eu precisava de fazer o quê? Preencher essa harmonia, né? A minha mão esquerda me dá uma espécie de voicing da harmonia, quer dizer, a mão esquerda não, a mão direita dá uma espécie de voicing da harmonia, né? Sem o baixo, sou um voicing, né? Um Lá, Si, Mi, Sol, fica... Né? Mas se eu coloco o Fá sustenido, aí Fá sustenido menor com sétima, né? 11, 9, né? Ou seja, eu não queria tocar assim, ó. Né? Então, para não tocar assim, eu procurei fazer com que a mão esquerda se movimentasse, né? Vou mostrar para vocês aqui. Para não tocar assim, ó. Né? Ó, eu tenho que combinar um elemento na ponta do acorde, que é a melodia. Então isso vem muito assim da técnica de piano clássico, assim, é você tocar uma melodia na ponta e aqui essas notas de preenchimento harmônico ter uma qualidade sonora dentro de um pianíssimo. Então fica isso aqui, né? Ou seja, as extremidades são importantes, as extremidades mão esquerda e mão direita são importantes, baixo, melodia, e a orquestração do miolo, aqui entre os outros dedos, aqui vão dando a coloração dos acordes. Então fica isso aqui, ó. Outro acorde. De novo. Outro acorde. Então no arranjo, né, ficou esse aqui, ó. Isso aqui já me deu um movimento, né? Ó. Eu fiz isso aqui, ó. Opa, já completei um primeiro compasso, né? Internário. Segundo compasso tem que ser Ré. Cheguei já no segundo compasso e preciso completar esse ternário. Eu tenho que escolher notas que me ilustrem o Ré maior com sétima maior e me dê ainda o movimento que eu estou querendo. Então até agora ficou assim, ó. Segundo compasso. Primeiro, segundo. Vamos de novo. Agora eu vou tocar um pouquinho mais adiante, ó. Ou seja, a primeira frase até o Fá sustenido menor ficou. Ou seja, eu consegui tudo o que eu queria, que era ilustrar a harmonia, criar um movimento em ritmo ternário, né? Com os acordes que eu escolhi. A melodia está clara no meu quarto e quinto dedo, e a extemporização, que no caso aqui está sendo feita pelos acompanhamentos da mão esquerda, ficaram claros, né? Ou seja, eu completei o compasso ternário, fazendo a melodia nas extremidades, o baixo dos acordes da mão esquerda, e a orquestração, que está sendo mediada por quais critérios? A orquestração aqui dentro do miolo. Quais critérios? 3x4, que é o compasso, e completar a sonoridade dos acordes. Então eu tenho que escolher essas notas que vão me dar essa qualidade sonora que eu estou buscando. Então até lá vou tocar a primeira frase de novo, ó. Completei, né? Vou tocar mais um pouquinho para vocês sentirem como ficou o arranjo para piano solo.
novo. Ou seja, aqui até eu tô aqui o tema inteiro mostrando a harmonia, esses preenchimentos harmônicos que foram oriundos, né, das escolhas de notas que eu precisava para fazer essa orquestração dentro do miolo, né, da harmonia. Ou seja, o que eu procurei? Eu procurei usar notas dos acordes dentro de uma fluência 3/4, que inclusive, quando eu fui escolhendo as notas, eu colocava um metrônomo, para que eu não perdesse esse pulso. 1, 2, 3. Um metrônomo mais lento, claro, né? 1, 2, 3, 1, até que eu conseguisse completar todos os acordes. E ia escrevendo. Opa, agora deu certo. Ah, esse ficou bom. Mas tudo saiu de onde? Saiu de fazer uma leitura, analítica da composição, né? Observar pontos onde existe uma frase importante a ser ressaltada, uma frase onde seja importante que seja fraseada, né? A fraseologia dessa música para mim é muito interessante, porque não parece Hermeto, assim, né? Eu não sei, né? Não parece Hermeto, né? Vou tocar novamente para vocês observarem que não soa a música. Toca inteira. É maravilhosa essa melodia. Ah, Maravilhosa. vou tocar mais uma vez, vamos lá. De novo. Aí hoje, como pianista, né, como recital, né, como repertório de piano solo, né, que eu tenho um show de piano solo, né, eu procuro praticar essa orquestração pianística, né, claro, que eu mostrei para vocês, e eu deixo o arranjo aberto para eu improvisar, né. Eu improviso na harmonia da música que foi feita a escolha para se fazer o piano solo, né. Aí eu faço o quê? Eu pratico isso, ligo o metrônomo, 3/4 e fico lá, né? Vamos botar aqui um 150. O 3 ficaria um pouquinho mais rápido. Harmonia da música.
toco um pouquinho mais rápido, né? Mas, mas eu toco assim hoje em dia, fazendo que tipo de escolha no acompanhamento? Isso aqui eu acho importantíssimo, né? Acho que já não precisa compartilhar não. É o seguinte, nessa parte dos acordes que foram escolhidas para fazer o arranjo, eu sempre estou usando uma abertura de décima, né? Porque essa abertura de décima, que seria fundamental do acorde, uma terça lá na frente, no piano soa muito completo, né? Quer ver? Olha só, ao invés de fazer uma tríade, quer dizer, uma tétrade assim, né? Eu coloco o baixo a oitava abaixo, né? Ou seja, a décima seria o quê? Eu colocar essa terça aqui lá na frente, então ficaria isso aqui, ó. Né? Só essas duas notas para acompanhamento. Então fica isso aqui, ó. Aí o próximo acorde seria Ré maior, então ficaria. Né? Se a gente vai usar aquilo que a gente falou lá no primeiro exercício, né? Ou seja, se for estudar só esses dois acordes aqui, ó, a gente pode usar dentro de uma escala de o quê? Um Ré maior, lídio, né? Lídio, já fica isso, ó. Ligando o metrônomo, ficaria como? Ou seja, eu estou usando um princípio que a gente comentou lá no início. Uma escala de Ré maior, mas agora a fluência rítmica não está mais no baião. Eu estou colocando um ternário, né? Mas praticando o quê? Praticando o fundamento de uma escala de Ré maior, com os seus dedilhados lógicos, né? Só que procurando o quê? Procurando notas que dê um certo sabor nesse ternário, um certo sabor, sei lá, no caso Fá sustenido aqui, eu falei lídio, né? Mas a gente está pensando no dórico também, né? Que faz parte desse campo harmônico aí, né? Quer dizer, eu tô falando, no caso não seria o dórico, seria no Ré maior seria um frígio, né? Mas como a música está em Fá sustenido menor, a gente vai usar o dórico, né? Entre Fá sustenido e Ré, se a gente pensa Fá dórico, a gente tem essa possibilidade de improvisar nesses dois acordes, né? Fá sustenido, né? Dórico, né? Vem do Mi maior, né? O dórico de Fá sustenido, né? Mudando pro Ré, esse dórico vira um lídio, né? Ré lídio. De novo. E é isso aí, Turi. Eu queria abrir para perguntas para quem tiver algum. Opa, demorei para não conseguir apertar meu microfone. Antes de mais nada, eu gostaria de propor uma salva de palmas para o nosso convidado, que toca pra caramba. Te admiro, você toca muito. E trouxe essa música lindíssima. Realmente, eu não conhecia essa música do calendário. A primeira gravação foi eu que fiz, né? Ninguém Yeah. quase, né? Uma coisa que eu achei que eu acho interessante também comentar, né, que essa coisa de mudar o ritmo, procurar outras harmonias, né?
vem também muito do que eu ouvi e analisei naquele disco que foi gravado só com músicas do calendário. É um disco do Itiberê. Um disco de Tiberê Orquestra Família. Eles gravaram só calendário do som, mas de forma orquestral, né? Mas ele mudou muita coisa assim da forma musical, mudava algumas notas, né? Tirava alguns acordes, também tirava essa coisa que eu também fiz, né? Tirar notas, né? E colocar uma outra proposta rítmica, que é muito típico, né, da música do Hermeto, né? E Tiberê que ainda toca com ele? Não sei quantos Toca, anos, há quantos toca. anos juntos, né? É o baixista, né? Baixista. Então, assim, o cara que tem uma vivência completa da música do Hermeto, né? Vou lá, é verdade. É. Pessoal, se tiverem algumas perguntas, justamente o Jones parou em 1 hora porque a segunda parte é dedicada e justamente aberta à conversa. O Ramaíra falou alguma coisa aí. Você está lendo? Está lendo, Jones? Deixa eu ver Ramaíra agora. pergunta: eu vi que no estilo da improvisação tem um ritmo de choro. Você poderia, por Aham. gentileza, tocar nesse ritmo? Ah, tá claro. É assim, é além do baião, também uma proposta, né? Se a gente fazer isso aqui, ó. É, dentro de um dó maior, né? Procurar articular a escala de dó maior dentro dessa proposta aqui, né? É mais uma proposta, né? Uma proposta de estudo, né? De uma escala para que você alcance uma certa linguagem, né? De como funciona essa prática da música popular, né? Uma sonoridade que é muito diferente da sonoridade clássica, né? No caso de estudos de escala, é uma sonoridade muito diferente. Você tem que procurar nuances sonoras que sejam pertinentes a esse universo, né? Da música popular. Tem uma conversa aí do Leonardo, né? Falando assim, como você encara ser pianista popular e não ter compromisso com uma partitura, por exemplo? Ah, tá certo. Aí ele falou, pensa que essa liberdade é magnífico. Pois é, porque essa prática da música popular, ela exige da gente uma capacidade de imaginar uma música que seja é como se nós quiséssemos dizer a música com as nossas palavras, né? É diferente dessa coisa da tradição da música escrita, né? Onde você tem que ser fiel ao compositor, né? Existe essa filosofia, né? Na tradição escrita, né? Você tocar um compositor como ele gostaria, né? De ser tocado, né? E na prática da música popular, você tem que ser infiel ao compositor. Né? No sentido, não estou falando no sentido pejorativo, mas é no sentido que você precisa querer dizer aquela música com as suas palavras. Né? E isso exige de você uma, uma, um certo diálogo entre a prática da composição, né, e a prática da interpretação. Então você fica nesse meio aí, né? Eu encaro isso hoje dessa forma. Eu me sinto assim, né? Como um arranjador, né, pianista da música popular, eu fico nesse meio, um diálogo entre um compositor, no caso um compositor de uma certa canção, mas eu também preciso colocar elementos que sejam da minha forma de tocar, né? Então fica nesse diálogo que eu acho muito interessante, como você mesmo reconhece, né, o Leonardo, né, Carvalho. Na música popular, na verdade, ninguém vai tocar duas vezes a mesma coisa. É Ah, porque
a individualidade é importantíssima, né? A gente pode pegar uma canção qualquer, uma canção de Djavan, cantada por Djavan, ou cantada por outro, qualquer outro, sempre será diferente, porque senão não vale. Não é a questão do intérprete, né? A questão é de Exato. colocar a própria personalidade, né? É isso aí, é isso Olha aí. o que que o Bruno pergunta, o que que o Hermeto achou da sua interpretação? Eu não sei, ele não, acho que ele não viu. Eu não sei se ele viu isso, né? Mas não sei, não sei se. Mas eu acho, não sei o que ele falaria, né? Não sei, acho que ele gostaria. Acho que ele ia gostar, sim. Falaria, campeão! Campeão, é. Sim, escrevi sim. Com certeza, escrevi. Esse trabalho meu de quarteto, ele é todo estruturado, assim, né? Pra gente que a gente consiga fazer ensaios, né? Consiga fazer shows, né? Só que tem a parte dos improvisos também, né? Como se fosse um trabalho assim arranjado, né? Onde eu tenho a minha concepção pianística ali, o clarinete. Ah, o PDF posso te enviar depois. Me manda um e-mail, tá, André? Ué, Um e-mail. você disponibilizou, está na plataforma já. É porque eu botei só a parte do piano, até que tá em dó, né? Mas se ele quiser do clarinete, eu vou mandar assim, si bemol, né? É, mas assim, é um trabalho onde está tudo estruturado. A gente quer dizer, tem a minha concepção de fazer essa música no piano ali, na forma como eu encontrei. E aí o clarinete tem a parte dele, né? Eu trabalhei como um arranjador mesmo, né? Nesse trabalho aí que chama do meu disco, né? Vera, seria interessante sim ter a parte. Ah, tá bom. Você fala do clarinete, né, Vera? Isso. Ah, obrigado, obrigado. Ela falou equilíbrio atingido. Obrigado, Vera. Tá bom. O Turi falou, né? Fora a partitura do clarinete, as partes estão na plataforma. É isso aí. A parte do arranjo para piano solo tá lá na plataforma, eu coloquei para vocês. Inclusive tem dois áudios lá, um do quarteto, né, que gravou o disco, né? E tem um áudio comigo fazendo o piano solo desse arranjo que a gente comentou hoje, né? Você colocou, né, Túlio, esse material, né, na Isso. plataforma? Na Ah, plataforma, eu ótimo. compartilhei aqui no chat também. Ah, ótimo, que beleza. Você sugere estudar o que de técnica para o popular? Leonardo, é o seguinte, eu acho importante assim fazer essa parte tradicional, né, do instrumento, né, escalas, observando como que funciona a lógica do dedilhado em vários tons, né, nos tons menores, né, fazer essa parte mais básica, né, que todo estudante de instrumento tem que fazer, né. Claro que você não precisa assim estudar essas coisas mais exigentes do instrumento, tipo, sei lá, um estudo de Chopin, um estudo de Liszt. Se você quiser fazer, é ótimo, né? Maravilha, né? É, mas eu acho importante, o mais importante é você conseguir dominar o dedilhado em todos os tons, arpejos, né? E depois disso começar a usar isso de uma forma criativa, né? Buscando um tipo de sonoridade que seja pertinente aos gêneros que você esteja tocando, seja choro, seja jazz, né? Enfim, porque se você tem técnica, você consegue fazer uma leitura de uma transcrição que às vezes está dentro de um andamento muito rápido, né? Sei lá, uma transcrição do Keith Jarrett ou uma transcrição do Oscar Peterson, né? Se tem técnica, você consegue ler aquilo com uma certa facilidade, inclusive tocar junto, que é importante, né? Tocar junto com o áudio. Você acaba absorvendo aquela sonoridade, né? De um músico que você admira, né? Ah, o André. Ah, no Canto da Primavera você lá já estudava pra cá. Ah, André, o André. Oi, André, será que eu conheço você? Ué, eu sou daqui de Goiânia, né? Goiânia mesmo, da capital, ó. Em Pirinópolis. É porque lá no Pirinópolis tinha um festival, né? Ainda tem, né? O festival Canto da Primavera, que é um festival que trazia muitos professores, né? Pra falar sobre música popular, improvisação e música instrumental. Ah, em Anápolis, tá certo. E você tá agora onde, André? Valeu. Valeu, André. Ah, que bom, Minas.
Beleza. Mais perguntas, gente? Jones, enquanto vamos esperar, quem sabe, alguma outra pergunta, curiosidade ou Tá bom. colocação. É, pergunta da Vera não tem. Pergunta, a Vera perguntou. A Vera deu. Ah, tem uma pergunta sim. Olha, o que chamo de equilíbrio é o bom gosto na qualidade e quantidade. Além de tudo mais, como evitar o exagero? Ah, tá, Vera. É, isso aí qualidade e quantidade, além de tudo. Evitar o exagero. Nossa, isso aí. Isso aí realmente é uma coisa pessoal, né, de cada um, né? De como evitar, não sei, né? Eu realmente procuro ah, procurar É porque eu acho que eu sei do que você está falando. Que o piano popular tem inúmeras poéticas, né, Tori? Assim, tem os pianistas que vieram da tradição de concerto, né? E começaram a tocar música popular, né? Aí eles acabam usando muitas daquelas roupagens que tem em compositores românticos, tipo Tchaikovsky, né? Liszt, né? Isso é uma estética que não, assim, não me interessa, assim, não me interessa muito, né? Até porque, igual eu falei pra vocês, a minha atenção tá muito nos músicos que percebem a, a música muito mais pela questão assim da clareza da melodia, né? Pela clareza da harmonia, né? E não da forma como você tá mencionando aí, né? E que eu estou percebendo. Esse valor acreditado no virtuosismo não é algo que eu acho necessário assim na música popular, que me interessa, né? Esse valor acreditado a muitas notas, tal, né? Claro assim que no piano popular o virtuosismo faz parte, sobretudo na improvisação, mas no arranjo não me interessa, né? Apesar de eu gostar de alguns pianistas que fazem isso, né? É, algumas coisas que eu já ouvi, tipo Arthur Moreira Lima, eu gosto das coisas que ele faz, assim, algumas coisas, né? Quando ele toca Piazzolla, né? Quando ele toca Piazzolla eu gosto muito. Tem um disco dele muito interessante, só com músicas do Piazzolla, e eu acho uma obra-prima, assim, né? Já outras coisas que ele faz, assim, talvez seja isso que você esteja falando, né? Não me interessa tanto, né? Tipo coisas, arranjo do Carinhoso, o Asa Branca, eu já não. É esse tipo de performance que eu vejo que tem assim um crédito a mais na questão romântica do piano, né? Que vem muito da tradição do piano clássico, sobretudo os pianistas de concerto, né? Que tocam acordes, assim, tríades, né? Em todo o piano, tipo Tchaikovsky, né? O Liszt, essas coisas. Eu respondi a sua pergunta? Acho que você falou um negócio sensacional, né? Que é justamente a estética. Porque a É, estética do McCoy Tyner, por exemplo, não tem nada a ver com a estética do Keith Jarrett, exato, exato. Lewis, que Vai era lá. influenciado um pouco pela música romântica, até pelos impressionistas, mas que depois ia por outros caminhos. Né? Aham. Olha, tem uma pergunta aqui interessante. Sua influência de pianista nacional e internacional, o André falou aqui. De pianista nacional internacional. Ah, tá. Olha, de pianistas nacionais, eu sempre costumo falar, assim, né, que quando me perguntam. Eu comecei com piano popular porque eu tive acesso a um disco do Egberto Gismonti, né, que é um disco que foi gravado no Banco do Brasil. Ele tocava ao vivo algumas composições daquele disco Alma, né? E aí eu levei para minha professora de piano na época, eu tinha já uns 3 anos assim de piano clássico, né? Eu comecei com 9. Aí eu queria tocar aqui daquela forma, né? Eu falei, olha, eu quero a partitura disso aqui, eu quero fazer desse jeito. Aí ela me explicou, não, isso aí não tá na partitura, né? Você tem que começar do seu jeito ou você tira de ouvido, né? E dali eu comecei a fazer coisas, sim, tentar imitar, né? Tentar tocar junto, né? Depois eu vi um pianista aqui em Goiânia, excepcional, assim. Ele é um maestro, é um músico muito culto, assim, né?
Ele trabalhou muito com o Mário Tavares no Rio de Janeiro, né? Foi um regente de ópera, né? E ele, inclusive, foi o último aluno do Camargo Guarnieri. Ele tocava música popular assim genialmente bem, né? É, trabalhou muito como arranjador da Bibi Ferreira, né? E foi a primeira vez, foi a primeira pessoa que eu vi improvisar na minha frente, né? Ele se chama Sérgio Kuma. Hoje ele mora na Espanha, Turi. Ele trabalha hoje com o Plácido de Domingos. Ele faz arranjos pro Plácido de Domingos, né? E foi a primeira vez que eu vi alguém assim, improvisar e criar com música foi ele. E eu lembro que também foi a partir dali que eu comecei, né, a me interessar por esse tipo de performance. Mas as influências nacionais é o Egberto. Por muito tempo. Teve uma época que eu estava escutando bastante o André Memari, né? É, tem vários assim. Eu escutei muita gente no Brasil, viu? Luiz Avelar, escutei bastante uma época. Luiz Avelar, eu escutei muito o César Camargo, né? Muito César Camargo. É, o Hermeto Pascoal, assim, não como pianista, mas como criador, né? Assim, a forma como ele encontrava os acordes, as harmonias, né? Me interessava muito, né? Foi por isso que eu fui lá para Tatuí, né? O André Marques também eu ouvi bastante. O Leandro Braga eu ouvi muito também. Internacionais, Keith Jarrett também foi outro que fez minha cabeça, assim, né? Até hoje faz, né? Às vezes eu fico ouvindo assim, como é que consegue, né, dizer tanta coisa, né? Assim, sobretudo as introduções, né? Assim, eu não. Sabe aqueles DVD dos standards? I Wish I Knew. Aquela introdução, assim, Nossa, é muito incrível, assim, né? Não, é assim, Jarrett, assim, né? Meu Deus, meu Deus. Não, é assim, é impressionante, o nível de sensibilidade, e o jeito que ele toca jazz, né? É muito singular, né? Hoje no carro eu tava ouvindo Gonzalo Rubalcaba, né? Brad Meldau me interessa muito, muito, assim, né? Brad Meldau. ah, ah, Acho que são mais esses, assim, esses pianistas da ECM, né? Martin Veselevski, que eu vi recentemente, adorei. Né? Grande parte desses pianistas que fazem parte da SM, né, me interessam por essa estética que não é algo que no Brasil faça muito sentido, né? Porque parece que na música popular precisa ter sempre a coisa do ritmo, né? Samba, baião. Na SM é muito poético. Às vezes a bateria nem precisa tocar swing. É só prato, assim, mas é de uma qualidade, assim, né? De acabamento que me interessa bastante, assim, né? Muito mesmo. Eu acho muito especial, meditativo, assim, né? Contemplativo. Aí de vez em quando eu enjoo e volto pro Brasil novamente, coisa de ritmo, coisa de música, de ritmos brasileiros, né? Mas é sempre eu tô sempre nesse diálogo com essas audições, né? E tentando fazer as minhas coisas também, né? Tem mais alguma? Para estudar melhor. Com metrônomo. Eu acho, Letícia, eu acho muito importante estudar com metrônomo. É, Sobretudo na improvisação, né? Porque se você vai tocar com grupos, é importante que você entenda muito o que está acontecendo, né? Na interação entre um baixista, um baterista, né? Para gravação é muito legal, também muito importante, né? Para gravação, você se continuar, você se habituar a estudar com metrônomo e fazer dele um objeto que depois fique natural, né? Na sua forma de enxergar a improvisação, né? Você conseguir alcançar uma espécie de pulso interno, né? Que aí, que inclusive, me parece que essas músicas da ECM, assim, esses pianistas, né? ah, a minha opinião é que assim existe uma elegância na forma como eles percebem o tempo, né? Assim, nunca é muito marcado. Parece que está livre, assim, mas não é livre, né? Tem um guia ali, né? Uma coisa assim charmosa, a coisa vão dizendo coisas assim e não está fora do tempo, está dentro do tempo, né? Só que é um pulso tão bem assim entendido, né? Entre os três músicos, entre quatro músicos, né?
que faz dessa música algo realmente assim, muito especial, né? Muito especial. Sim, é muito sobre estética, sensacional. Ah, legal. A Vera falou, né? Ah, tá. Alguma mais outra pergunta, gente? Jones, acho que assim, valeu muito hoje a tua palestra, a tua presença aqui, a tua contribuição. Parabéns pelo trabalho, muito obrigada e grande surpresa você seguir nas redes sociais. Ah, que Bomba! bom. Jones Opa, Correntino, como é que é teu Instagram? É isso, né? é Dionis Correntino. Tudo junto? É, acho que separado lá. Depois a gente vê, então. Eu estava escrevendo já junto, mas não sei. Mas tem disco no Spotify, não tem? Tem no Spotify. Spotify, Deezer, todas as plataformas, né? Apple E tem, Music. tem É, site também, tem um site. yeah. Mas é só procurar pelo nome já. Isso, a Vera já Valeu, começa. velho. Jones é assim, faz um trabalho maravilhoso. Você te admiro, sempre te admirei muito como músico, te vi crescer. Você, quando você queria ser pianista, hoje você é um pianista de mão cheia. E com título hoje também, com carimbo internacional, muito bem. Muito, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela tua participação a essa primeira edição do FIP, né? Desse Festival Internacional de Piano Popular. Internacional porque a gente, de fato, até no Clube das Telas a gente tem pessoas, e aqui a Marlene, por exemplo, vem de Buenos Aires, então nós somos internacionais. Tem uma aluna que é do Japão, né? Mesmo que more no Rio de Janeiro. E parabéns, parabéns pela tua música. Obrigado por ter aceito esse convite. Que venham outros, né? Venham outros. Ah, com certeza. Amanhã, lembrando para todos, tem a Cláudia Castelo Branco, que também vai falar de como construir estéticas pianísticas e de acordo com fazer umas leituras, né? De acordo com a situação, com a partitura. Não sei bem o que ela irá escolher. Eu irei falar de walking bass, de condução de mão esquerda. O walking bass que quando você aprende, inclusive, aprende a fazer tudo que mais você precisar com a mão esquerda, inclusive samba, sei lá. Então vamos fechar bem na hora. Tem parabéns para você, palmas aí. Parabéns. Valeu, gente. E Jones, valeu. Um grande abraço, até a próxima. Parabéns, aqui todo mundo está participando efusivamente. Então, que bom que vocês gostaram. Deixa eu abrir para você ver todo mundo que está aqui ainda. Ah, é. Alright. Parabéns. Show o Heloísa aí. A Heloísa sexta-feira estará conosco. Muito A bom. Heloísa Fernandes? Fernandes, está aí, ó. Uau, que honra a presença dela aqui. Aqui a Renata chegando. Muito bom. Gente, então até amanhã. E Jones, até a próxima também. Amigo querido, até a Valeu próxima demais, Túlio. oportunidade da gente fazer um som também juntos. Vamos Grande demais. abraço para todos. Tchau, gente. Tchau, Tchau, gente. tchau, tchau.